Tromante Thalia triostar. Esse é o nome científico da Maranta triostar. Essa é uma das plantas que mais aparece na Urban Jungle em todas as fotos que a gente vê. Ela é uma planta da família das marantas e por esse motivo eu já começo dizendo que se você é iniciante no mundo da Urban Jungle, essa planta não é para você. Porque isso aqui acontece com muita facilidade na planta. Essas beiradas secas. Essa é uma planta que precisa de altíssima manutenção. E o que eu quero dizer manutenção? Você tem que ver quase que diariamente a quantidade de umidade no solo. O solo não pode ficar seco. Então, a primeira coisa que a gente fala sobre ela é o regime de rega. O regime de rega dessa planta é: o solo está levemente úmido, você pode molhar. Essas dicas e outras você encontra no Guia Urban Jungle que eu lancei. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e também fixado no primeiro comentário. Então você precisa molhar essa planta sempre que o solo estiver úmido. Em relação à adubação, é uma planta que gosta de bastante adubação, porque ela cresce vigorosamente. As marantas, em geral, quando elas se adaptam ao local que elas estão, elas têm um desenvolvimento muito rápido, então elas consomem muito nutriente. Então, adubação a cada 1 mês e meio, 3 meses, no máximo de 3 em 3 meses, você pode fazer uma adubação orgânica que ela vai aproveitando isso à medida do que os meses vão passando. Em relação à umidade na folhagem, isso também é uma peculiaridade dessa planta. Quando você deixa ela num ambiente mais seco, isso aqui também aparece. Esses pontos marrons são característicos de falta de rega nessa planta. Essa planta ela já chegou bastante assim. Aqui as folhas do meio são folhas que estão nascendo desde que ela veio para cá. Essas são folhas mais antigas de quando a gente trouxe do viveiro, ela já estava assim. Porque ela é uma planta que tem muita facilidade de sofrer por falta de rega. Por isso que eu digo que é uma planta de alta manutenção. Então, muita umidade na folhagem e o solo sempre úmido, mas sem ser encharcado. Por falar em solo, uma mistura boa para ela é fazer 2/3 de solo, de terra vegetal, colocar 1/3 de perlita, mas essa perlita tem que ser lavada para não soltar minerais. Uma das coisas que leva a esse ressecamento é o acúmulo de minerais na ponta das marantas, e esses minerais geralmente vêm da perlita que não é lavada, então você coloca 2/3 de terra vegetal, 1/3 de perlita e coloca aí a quantidade de adubo orgânico ou inorgânico que o produtor aconselhar na embalagem, fazendo essa terra bastante drenável. Em relação à adubação química, caso você queira explodir a sua vegetação de folhas, um adubo rico em nitrogênio vai ajudar nessa explosão, principalmente agora que a gente está entrando na primavera. Fazer uma adubação agora em todas as suas plantas vai incentivar que nos próximos 2, 3 meses ela tenha um boom de crescimento devido à época do ano, que é a primavera. Em relação a pragas, uma das pragas que mais ataca as marantas são as cochonilhas. É muito comum a gente ver cochonilha nessas plantas e isso se dá devido ao estresse que a planta está. Se a planta está em regime de estresse, ela vai desenvolver cochonilhas. Então, o regime de estresse geralmente é a falta de rega, então a gente tem que deixar a planta sempre úmida ou também o excesso de rega. E agora em relação à claridade, essa não é uma planta para você colocar perto de janela. Essa planta você tem que colocar mais afastada da sua janela, porque ela tem que receber aquela luz indireta bem levinha, para ela não sofrer com a quantidade intensa de luminosidade. A luminosidade tem que ser muito leve, então afaste a sua planta da janela. Se você não tiver espaço, coloque uma boa cortina para filtrar o máximo da intensidade luminosa. Quer saber mais sobre essa e outras 248 plantas? Não deixe de clicar aqui embaixo e adquirir o seu e-book. Até a próxima. Tchau. Até amanhã. Tchau.